Primeiramente, eu vou me apresentar, então, para quem ainda não me conhece ao vivo, né? Eu sou a Francine Hartmann, sou uma das idealizadoras do projeto Catai. O projeto partiu de uma vontade minha de disponibilizar mais informação nas redes sociais para as pessoas, mais informação do desenvolvimento da criança como um todo. Então, eu sou fisioterapeuta, tenho doutorado em saúde da criança, tenho vários cursos na área da fisioterapia pediátrica, da neuropediatria, do desenvolvimento da criança, trabalho bastante com intervenção precoce, né, onde a gente trabalha com as crianças de risco, aquelas crianças que não têm um diagnóstico, mas que podem ter algum atraso ao longo da vida, né, por ser uma criança de risco, e também com as crianças típicas, em que os pais, típicas que eu falo, são as crianças que não têm diagnóstico, que os pais nos procuram no consultório, né, eu tenho um consultório particular em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, então, onde os pais nos procuram para ajudar nas demandas, né? O que eu preciso estimular, de que maneira que eu brinco, qual o brinquedo que eu entrego para a criança, o que eu compro, que tipo de brinquedo, onde eu coloco a criança para brincar, para tirar essas dúvidas, né? Sobre também alguma coisa de sono, alguma coisa de alimentação, de comunicação, e a gente vai também indicando, quando necessário, esses pacientes, essas famílias, né, para outros profissionais também. Então, a gente faz um apoio familiar, um acolhimento familiar e vai nas escolas também, fala com babás, com cuidadoras. Então, a gente está sempre bem disponível para ajudar essas pessoas no consultório. Então, a Care Time surgiu com o objetivo de levar mais informação, né, aproveitando as redes sociais, a internet, para outras pessoas. Então, conseguir abranger mais pessoas, aumentar esse nosso leque de pessoas. Hoje, a gente vai falar aqui sobre sinais de alerta, então a gente escolheu essa como a nossa primeira live, né, de sinais de alerta, onde a gente vai estar... Oi, Dudinha, que bom ter tu aqui. Então, a nossa aula de sinais de alerta, onde a gente vai estar falando no primeiro ano de vida, então de 0 a 12 meses, né, o que a gente tem que ficar muito atento quando a criança não está fazendo, quando a criança não está conseguindo fazer determinado movimento, aquilo não pode, a gente não pode deixar passar. A gente não pode ficar esperando o tempo da criança, não pode ficar achando que ela é mais preguiçosa, que ela tem o tempo dela. Então, são coisas que devem ficar bem grifadas e que são bem marcantes e que são coisas que realmente precisam ou de uma modificação no ambiente, no estímulo, né, no ambiente que eu digo na casa, na escola, no que a gente proporciona para a criança, ou a que a criança precisa mesmo de uma avaliação médica, uma avaliação terapêutica, né, de físio, de fono, de TO, né, que é terapeuta ocupacional, de qualquer outro profissional. Então, ao longo da nossa aula, vocês podem ficar enviando perguntas, né? A gente vai tentar responder ao longo da aula tudo que for questionado. Então, assim, se eu falar alguma palavra que não ficou claro o significado, que às vezes, né, a gente acaba falando alguma coisa mais técnica que fica difícil para quem não é da área, me pergunta, eu vou explicar com o maior prazer. Também, alguma questão, alguma dúvida pessoal, ao meu filho, a criança que eu conheço, é assim, não faz isso, tu acha? A gente pode também estar discutindo aqui hoje, a gente vai usar esse espaço para isso, tá? E ao mesmo tempo a gente pode também responder isso depois, no final da aula, ou pode me mandar e-mail, então a gente vai estar sempre bem disponível. A nossa plataforma online, tanto o Instagram, quanto o Facebook, quanto o site, tem sempre conteúdos onde a gente está tentando levar mais informação mesmo para as pessoas de uma maneira em geral. Tá? De qualquer pessoa que trabalha com criança, que convive com criança, ou até que tem interesse, ou que está grávida, e que tem interesse em saber um pouco mais sobre o desenvolvimento. Outra coisa também que eu queria dizer para vocês, que depois, então, desses questionamentos, a gente vai trazer uma novidade para vocês hoje, tá? No final da nossa live, então, que a gente vai conversar um pouquinho mais no final, que é um dia muito feliz para a gente, o dia de hoje. E, então, a gente começa falando, né, sobre os sinais de alerta mesmo. Então, quando a gente pensa no bebê,
os 3 primeiros meses, quando a gente fala no primeiro trimestre da criança, né, que é o primeiro, segundo e o terceiro mês, tem coisas que a gente não pode deixar de perceber que esteja acontecendo com a criança. Quando o bebê nasce, ele é muito assimétrico, como a gente fala, né? O que que é essa assimetria? É o bebê não consegue ficar com a cabecinha na linha média do corpo, no meio do corpo, reto. Então, geralmente, ele está com uma cabecinha mais inclinada, ou então com a cabecinha mais rodada, ele leva a boca na mão, né? Então, de alguma maneira, ele está mais tortinho, vamos dizer assim. E isso é normal no início da vida da criança. Mas quando chega o terceiro mês de vida, alguma coisa que tem que aparecer muito forte nos nossos olhos é a criança não conseguir colocar a cabeça na linha média. Então, assim, uma criança que está com dificuldade de centralizar a cabeça dela com 3 meses de vida é um sinal de alerta. É uma coisa para a gente se preocupar. Ela está ficando com essa cabeça mais voltada, porque ela tem estímulo sempre do mesmo lado, ela dorme sempre do mesmo jeito, ou mesmo eu variando o jeito, a maneira que eu dou o brinquedo, a maneira que eu estimulo a criança, a maneira que ela dorme, que ela fica posicionada ao longo do dia, a cabeça continua sempre mais inclinadinha, isso é preocupante. Então, a gente tem que ligar um sinal de alerta e tem que tentar fazer com que essa cabeça venha mais para a linha média. E uma das maneiras é trazer mais informação visual e até falar com essa criança mais na frente dela mesmo. Então, não dos lados, e sim na frente dela, para que ela consiga centralizar mais a cabeça. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente anotar, lembrar, que uma criança com 3 meses de vida tem que estar conseguindo manter a cabeça dela alinhada, no meio do corpo, e não inclinada ou rodada. Certo? Então, essa é a primeira dica de sinal de alerta que eu queria trazer para vocês hoje. Oi, Gi, tudo bem? Outra coisa que eu queria trazer para vocês é quando a criança, no momento em que ela consegue botar a cabeça dela, colocar a cabeça dela na linha média, ela começa a conseguir trazer os braços na linha média, as mãos na linha média. Então, o que que acontece? Quando a gente coloca um brinquedo na frente dela, por exemplo, um chocalho, um mordedor, um brinquedo adequado de tamanho e peso para uma criança de 3 meses, acontece que ela vem em direção com as mãozinhas para pegar esse brinquedo. E ela vem com as duas mãos. E isso é muito importante também. Uma criança, no final do terceiro mês, no terceiro mês, conseguir vir com as duas mãozinhas na frente do corpo para pegar um brinquedo, para levar as mãozinhas na boca, né, para chupar a mãozinha, explorar a mão, mas é as duas mãos, e isso é muito importante. Ah, a criança que eu conheço, meu filho, ele consegue trazer uma mãozinha, mas a outra não vem. Opa, isso é um sinal de alerta. Por quê? Porque mostra que ele ainda está assimétrico. E com 3 meses, a gente quer que a criança fique simétrica, ou seja, que ela consiga trazer simetria para o corpo dela, que ela consiga usar os dois lados do corpo juntos. Então, a cabeça tem que estar na linha média e, ao mesmo tempo, ela tem que conseguir trazer as mãozinhas dela na linha média. Se ela está conseguindo fazer isso, primeiro ela vai fazer muito próximo do corpo dela, então a gente vai testar primeiro perto do corpo, então colocando um brinquedo mais perto, e depois mais ao longe do corpo, onde ela vai ter que esticar um pouquinho o braço para conseguir pegar. Mas com 3 meses a criança já pode ser capaz de fazer isso, e isso é bem importante. Então, se vocês conhecem uma criança, vocês têm um filho que está com 3 meses e ainda não está conseguindo trazer as duas mãozinhas na linha média, liguem um sinal de alerta e comecem a tentar estimular a criança a fazer isso. Ah, Francine, como que eu vou estimular? Vocês podem estar se perguntando. Bom, a gente vai pensar em brinquedos adequados para essa criança, para a idade dela, então não adianta a gente pegar um brinquedo grande demais ou pesado demais, e sim um brinquedo adequado para uma criança de 3 meses, e com isso a gente vai trazer sempre na frente do corpo dela, não de um lado ou do outro. A gente vai fazer bem no meio, porque a gente quer que ela venha com as duas mãozinhas. Ah, Francine, mas ela vem com uma e com a outra não vem. Bom, então eu vou ajudar ela a trazer a mãozinha na linha média. E ela vai trazer as duas mãozinhas na linha média.
Então, isso também é muito importante da gente. Olha, Mônica, tudo bem? Lá da UFSM a gente se conhece, foi mamãe há pouco tempo. Na verdade, eu não me lembro quantos. A Monique também, né? A Físio, que trabalha junto comigo, em parceria, no interior. Muito legal. Então, não importa quanto tempo que a gente vai demorar com essa brincadeira com a criança, e sim a importância de a gente estar fazendo esse estímulo, que ela venha trazer as mãozinhas na linha média. Ai, Francine, mas ela tem só 3 meses e a gente vai continuar dando esse estímulo? Sim, ela tem 3 meses, mas já tem condições de brincar. O pessoal está escutando a chuva aí, começou a chover bem forte aqui agora. Talvez esteja dando coisa no áudio. Outra coisa que eu queria falar para vocês, uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas sabem, ou preciso perguntar para tua avó, para a pessoa que tá, né, a tua tia, alguém que cuidou de muitas crianças, viveu com muitas crianças, vai dizer, ah, a criança tem que controlar a cabeça, a criança tem que conseguir segurar a cabeça no terceiro mês. Sim, gente, isso é muito importante. Então, esse é um outro sinal de alerta que a gente não pode deixar passar nos 3 meses. Então, olha só o que eu já falei para vocês. 3 coisas, né? Cabeça no meio do corpo. Então, cabeça com simetria, tá? Mãos na linha média. Então, conseguir trazer as mãos para o meio do corpo. Isso é a segunda coisa. Para pegar um brinquedo, para tentar explorar um brinquedo. E a terceira coisa é o controle de cabeça. Então, a criança com 3 meses, no máximo no iníciozinho do quarto mês, tem que estar controlando a cabeça. O que é isso? É eu segurar a criança sentadinha e a cabeça dela não cair para frente, para trás, ou ficar tentando se controlar. É uma criança que já consegue controlar a cabeça. Então, isso é muito importante. Esse é um outro marco que a gente não pode deixar passar. Então, assim, se vocês conhecem uma criança, enxergam uma criança que tem 3 meses, ou que tem 4, e ainda não está fazendo as coisas dos 3 meses, liguem o sinal de alerta, se preocupem. Mas não é que é necessário sair correndo para uma avaliação médica. Mas observem, estimulem, brinquem de maneira a proporcionar que essa criança tente conseguir essa aquisição. Se vocês estão brincando 1, 2, 3 semanas e essa criança não evoluiu, aí sim, a gente vai procurar um profissional, que pode ser um fisioterapeuta para fazer uma avaliação motora, pode ser o próprio pediatra, pode ser um neurologista, se tem outras coisas aparecendo também, para questionar sobre o desenvolvimento. E esqueçam essa coisa, esse dito popular de que cada criança tem seu tempo e de que a criança é preguiçosa. Para algumas coisas, as crianças não podem ter o seu tempo, né? A gente não pode ficar esperando, o que eu quero dizer, o seu tempo. Porque se a gente ficar esperando, a gente vai ficar atrasando todo o desenvolvimento. Aí a criança não controlou a cabeça com 3 meses, vocês acham que ela vai conseguir sentar mais adiante? Não, porque ela primeiro precisa controlar a cabeça para depois conseguir controlar o tronco. Então, isso é muito importante, tá? A gente ficar pensando. Ah, olha só, o bebê da Mônica está fazendo 5 meses. Muito bem, então acompanha a gente, vamos conversar mais sobre o que ele está fazendo, né? Que legal, Mônica. Oi, Elaine, seja bem-vinda. Então, isso é fechando o primeiro trimestre da criança. Então, por exemplo, o bebê da Mônica já deve estar fazendo isso, já deve estar controlando a cabeça, vindo com as 2 mãozinhas na frente do corpo, né, para brincar, para estimular, não, desculpa, para interagir com um brinquedo, com a mãe, deve estar tentando botar a mão no rosto da mãe, fazendo carinho, né? Então, isso é muito importante. Com a cabecinha reta, com a cabecinha bem organizada. Uma coisa que eu gosto muito de falar também no controle de cabeça é como essa cabeça está sendo controlada. Porque não adianta a criança controlar a cabeça assim. Ah, a cabeça dele não oscila, ele não cai para frente e para trás, mas está torta para um lado. Opa, isso é um sinal de alerta, porque ninguém anda assim, né, tipicamente. Então, alguma coisa está acontecendo, conseguindo ficar simétrica. Então, isso é muito importante, tá, gente? Outra coisa que a gente vai começar a pensar é no próximo trimestre. Então, o próximo trimestre é o quê? O quarto, o quinto e o sexto mês de vida, onde a gente tem muitas coisas importantes para acontecer e que predispõem uma marcha, por exemplo.
Então, a gente tem que pensar que o desenvolvimento, eu falo sempre, né? Por que a gente não nasce caminhando? Vocês já pararam para se perguntar? Ah, a gente não nasce caminhando porque Deus quis assim. Não, né? A gente não nasce caminhando, talvez pode ter uma influência de Deus ou não, mas a gente não nasce caminhando porque tem uma gravidade atuando sobre o nosso corpo. E a gente precisa aprender a vencer essa gravidade. Então, a primeira maneira que a gente vence a gravidade é controlando a cabeça. E depois disso, a gente vai aprender a controlar o tronco para depois controlar as pernas. Então, por isso que a gente primeiro controla a cabeça, depois a gente senta, depois a gente caminha. E isso é muito importante da gente pensar. Então, se uma criança pula alguma etapa ou não está fazendo uma etapa na idade adequada, com certeza ela não vai conseguir fazer a etapa seguinte, né? Então, e aí a gente se preocupa só com o final. Ah, com 1 ano ela tem que estar caminhando. É o desejo de qualquer pai, qualquer mãe, né? Que com 1 ano o filho esteja caminhando. Mas a gente tem muita coisa para observar nos 12 primeiros meses de vida, né? Até esse 12º mês, para fazer com que a criança não consiga caminhar. Coisas que ficam evidentes, e uma dessas coisas é o que a gente está falando agora. Então, primeiro trimestre a gente já falou. Se atrasa aqui e a gente não fizer alguma coisa para melhorar, a gente pode atrasando as etapas seguintes, tá? Então, no 4º e no 5º mês, e no 6º, muitas coisas vão acontecer, como eu já falei para vocês. Lá no 4º e no 5º mês, é muito importante esse bebê ficar de barriga para baixo. Não que antes ele não precise ficar. Sim, ele precisa. Até a gente tem algumas, na nossa página da CareTime, a gente tem algumas dicas sobre como deixar o bebê de barriga para baixo, a partir de quantos meses. Temos alguns vídeos sobre isso também. Mas 4 e 5 meses, o bebê tem que gostar de ficar de barriga para baixo. O que é isso? Eu coloco meu filho, minha criança de barriga para baixo, ele chora, esperneia. Opa, peraí. Um bebê de 4, 5 meses tem que gostar de ficar de barriga para baixo, porque ele está de barriga para baixo trabalhando o tronco dele, trabalhando as costinhas, para ele conseguir sentar com 6. Então, um bebê de 4, 5 meses mexe muito as pernas e mexe muito os braços. Quando ele está de barriga para cima, ele pega os joelhos, ele toca no pé, ele tenta colocar o pé na boca, embora ele ainda não consegue. Mas assim, o bebê, a gente coloca o bebê de barriga para baixo com 4, 5 meses e ele não consegue, ele não gosta dessa posição, ele não consegue ficar ali, ele chora, ele esperneia, ele faz de alguma maneira com que tu vire ele de volta, ou que tu tire, ou ele mesmo consegue já se virar, é um sinal de alerta. Porque a criança tem que gostar de ficar de barriga para baixo, tá? Então, a gente tem que ficar atento a essas questões, tá? Outra coisa, então, por que a gente tem que ficar atento? Porque é nessa exploração da brincadeira com os pés e com as mãos, né, essa interação que ele faz com o corpo dele, que ele vai criando musculatura para conseguir sentar no 6º mês. Então, assim, uma criança não consegue sentar com 6 meses, é preocupante. Então, por que essa criança não está conseguindo ficar sentadinha? A gente tem que se perguntar. Será que é falta de oportunidade? Será que os pais estão tentando colocá-la sentada, a família, a escola? Claro que não é colocar sentada e deixar a criança sozinha, né? Mas de que maneira que a gente está colocando essa criança sentada, tentando estimular para que ela aprenda a ficar sentada? Quando que eu devo começar a colocar a criança sentada? Vocês já se perguntaram sobre isso? Né? É com 4, é com 5, é com 6 meses. 6 meses a criança tem reação de proteção para frente, que a gente fala, né? Dentro da área da saúde. O que é isso? A criança não cai mais de cara no chão. Ela ainda cai para os lados, cai para trás, mas com 6 meses ela consegue sentar e brincar com um brinquedo na frente dela, sem cair de boca nesse brinquedo, sem cair com o rostinho no chão. Às vezes a gente coloca almofadas ao redor da criança, né, para caso ela caia para trás, não machucar a cabecinha. E isso tudo é normal. Mas a criança não conseguir sentar com 6 meses sem cair para frente é preocupante. É um sinal de alerta. Outra coisa que é muito importante e que eu recebo muitas crianças que não conseguem fazer é o rolar. Então, uma criança com 6 meses tem que estar rolando.
Gente, essa criança tem que estar rolando muito. Ela está de barriga para cima, ela rola para a barriga para baixo, ela volta para a barriga para cima, e ela fica nessa brincadeira, tenta pegar o pé, cai, volta para a barriga para baixo. Então, isso tudo vai estar trabalhando a musculatura dela para que ela consiga melhorar a performance dela sentado e mais tarde consiga ficar em pé. Então, é muito importante a gente pensar nisso, certo? Ah, vimos que tem a Dulce aqui, a Denise. Muito bem, sejam bem-vindas, pessoal que está conseguindo entrar agora. Não se preocupem que a live vai ficar gravada, então se quiserem voltar para assistir o início, vocês vão conseguir. Então, a gente falou do primeiro trimestre e do segundo trimestre de vida da criança. Então, isso é muito importante. Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta em relação ao que a gente está falando? Vão perguntando, não fiquem com dúvidas, tirem suas dúvidas, por favor, que esse é o nosso maior objetivo. E aí, então, a gente vai para o terceiro trimestre de vida da criança, que é o quê? O sétimo, o oitavo e o nono mês de vida. Bom, o sétimo, oitavo e nono mês de vida, se a criança vem com um desenvolvimento adequado, o que vocês acham que vai começar a acontecer? Então, até o terceiro mês, ela conseguiu controlar a cabeça, ela trouxe as mãos na linha média, ela tem uma simetria. Lá no quarto e no quinto, ela começou a movimentar muito mais o corpo. No sexto mês, ela está rolando com muita facilidade e está conseguindo ficar sentada bem bonitinha, sem cair para frente, sem cair de cara no chão, sem se machucar. Ela ainda pode sim cair para os lados e para trás, então não se preocupem se o bebê tem 6 meses e está caindo para trás quando coloca sentado, porque isso pode acontecer, não tem problema, tá? Eu acho que eu estou com uma dificuldade de olhar para a câmera, mas eu estou aprendendo, calma aí. Então, a gente vai falar do sétimo, oitavo e nono mês, que é o terceiro trimestre. Bom, se ela está fazendo tudo isso, como a gente vinha falando, a gente vai se preocupar se essa criança agora, com 7, com 8 e com 9, a gente tenta segurar ela em pé, ou ela não, e ela não consegue botar força nas perninhas. Ela fica com as perninhas mole. Isso é preocupante. Ou, liga o sinal de alerta. Como assim? A criança tem 7, 8 meses e as perninhas ficam muito moles, não consegue ficar apoiado, nem com a gente segurando, isso é preocupante. Porque com essa idade, geralmente a criança começa a querer ficar em pé, querer se puxar para ficar em pé, gosta mais de ficar em pé, pede para ficar em pé de alguma maneira. Então, assim, não, essa criança não está conseguindo fazer isso, opa, liga o sinal de alerta, vamos se preocupar, vamos tentar botar ela um pouco mais em pé, se segurando no sofá, dando apoio para ela de alguma maneira, mas sem andador, tá? E sem jumper. Eu sou totalmente contra. E a gente pode conversar sobre isso num outro momento. Outra coisa que a gente tem que se preocupar, então lembrem que a gente falou que com 6 meses a criança consegue ficar sentada, né? E sentada sem cair para frente. Com 7, com 8 e com 9 meses, ela vai melhorar a performance dela sentada. Então, ela vai começar a não cair mais para os lados, ela ainda pode cair para trás, eventualmente, mas ela modifica as perninhas. O que é isso? Ela modifica a maneira que ela está sentada. De vez em quando ela está sentada com as perninhas para frente, de vez em quando ela está sentada com uma perninha para um lado, uma esticada e a outra dobrada. Então, ela vai movimentando as perninhas sentada. Ela encosta uma mãozinha no chão para pegar um brinquedo mais longe e volta. Ela consegue fazer as rotações do tronco sem cair. E isso é muito importante neste trimestre. Então, é muito importante a gente observar isso. A variabilidade de movimento da criança sentada. Isso é muito importante da gente ficar atento e se questionar. Então, assim, o quanto que a criança consegue entrar e sair da posição sentada, ela já consegue fazer gatinho, né? E volta para sentado. Então, isso é muito importante a gente ficar observando. E junto com isso, a gente tem que observar se essa criança está interessada em explorar o ambiente. Então, isso é muito importante da gente observar. Por quê? Se eu consigo ficar sentado, eu digo à criança, né? Se a criança consegue ficar sentada com 6 meses, com 7, com 8 e com 9, ela está conseguindo movimentar as perninhas, ela faz isso porque ela tem a intenção de interagir.
com o ambiente, com um brinquedo, com uma pessoa, ir até algum lugar e se locomover de alguma maneira. Então, gente, se eu tenho uma criança de 8 meses e ela não sai do lugar de maneira nenhuma, isso é muito preocupante. Então, isso é um sinal de alerta. Ah, Francine, toda criança precisa engatinhar? Vocês podem me perguntar, né? Já que não estão fazendo pergunta. Vamos lá, ninguém tem dúvida, né? Tá tudo muito fácil. Então, assim, uma criança pode engatinhar? Precisa engatinhar, na verdade? Essa é a minha pergunta. O que vocês acham? Vou esperar vocês responder um pouco. Então, assim, uma criança precisa engatinhar? É obrigatório engatinhar? Se ela não engatinhar, ela vai perder alguma coisa? A gente pode se questionar sobre isso. O que vocês acham? Não, a Thaís falou que uma criança não precisa engatinhar. Mas a Thaís já não vale, né? Porque a Thaís está sempre comigo e está escutando eu falando sempre. Mas, assim, realmente, uma criança não é obrigada a engatinhar. Tem várias crianças, vocês podem dizer, eu mesma fui uma criança que não engatinhei. Mas vocês podem dizer, se perguntar, tá, mas por que engatinhar e por que não engatinhar, né? O que é importante a gente pensar se uma criança não engatinha? Bom, o que é importante? A criança não precisa engatinhar, mas ela precisa se movimentar, ela precisa se locomover de alguma maneira. Então, assim, ela viu um brinquedo, não adianta ela ficar chorando, fazendo até que esse brinquedo chegue nela. Não, ela precisa ir em direção a ele, ela precisa tentar buscar ele de alguma maneira. Seja se puxando de bunda, tem muitas crianças que estão sentadas e vão puxando a bundinha, né, se locomovendo assim, seja com as mãos e com os pés no chão, tipo o urso que a gente fala, seja rolando, seja se arrastando, que nem soldado na guerra, assim, sabe? Então, assim, de alguma maneira ela está se locomovendo, com 7, com 8, no máximo 9 meses. Gente, isso é muito importante. Então, se a criança não está se locomovendo de nenhuma maneira, bom, a gente tem que ligar o sinal de alerta, a gente tem que se preocupar sim, porque alguma coisa não está indo bem, né? O que está acontecendo? Ou essa criança está ficando muito no carrinho, ou essa criança não está tendo a oportunidade, o ambiente está muito perigoso e os pais não deixam ela explorar o ambiente, ou ela realmente está com uma dificuldade motora, que ela não está conseguindo evoluir, mesmo os pais proporcionando um ambiente adequado. Então, a gente reavaliar essas coisas é muito importante da gente pensar, certo? Ó, tem gente falando que o filho não engatinhou, e tá aí, firme e forte, né? Tá formado, pós-graduado, e não tem problema, realmente, né? Engatinhar é uma coisa que a gente quer, a gente estimula para que a criança faça, porque é legal, é importante. A gente treina musculaturas, muito importante quando a gente está engatinhando. Mas não é um bicho de 7 cabeças, não é super preocupante, preocupante, não é um sinal de alerta a criança não engatinhar. Agora, é um sinal de alerta a criança não conseguir explorar o ambiente de alguma maneira. Aquela criança que fica só sentada é muito preocupante. Outra coisa que eu queria falar para vocês também é que acontece muito de a criança já senta. Então, eu tenho o hábito de pegar a criança e largá-la sentada para brincar. Mas, gente, é muito importante a gente continuar largando a criança deitada, de barriga para cima, de barriga para baixo, para que ela tenha que se virar e que ela tenha que passar sozinha para a posição sentada. Porque se ela não consegue fazer isso sozinha, é sinal de que ela não está tendo musculatura adequada para, por exemplo, se puxar para ficar em pé. E aí o ficar em pé não aparece, ou se locomover não aparece, porque ela não sabe nem passar de deitado para sentado sozinho. E a criança aprende a passar de deitado para sentado sozinho lá por volta dos 8 meses. Então é muito importante a gente pensar nisso, em colocar a criança, né, em dar a oportunidade da criança se desenvolver, proporcionando um ambiente de diversos que favoreçam ela. Olha, a Ana Cláudia, essa foi minha aluna, lá em Santa Catarina, se eu não me engano. Seja bem-vinda, Ana. Então, isso é muito importante da gente pensar, certo? Então, a gente já falou do primeiro trimestre, do segundo trimestre, do terceiro trimestre de vida da criança. E aí a gente vai chegar no quarto trimestre de vida da criança, onde é o 11º e o 12º mês de vida. Então, a criança está fazendo um ano.
está perto de fazer 1 ano, está chegando próximo do primeiro ano de vida. E o que a criança tem que estar fazendo? Será que a criança tem que caminhar com 1 ano? Ou a gente pode esperar um pouco mais? O que vocês acham? Outra coisa que a gente tem que pensar, então, é dentro desse mês, além do que, se ela precisa estar caminhando, o que ela tem que fazer antes de conseguir caminhar sozinha? Então, assim, vocês podem dizer, meu filho tinha 1 ano e não conseguiu, não estava caminhando sozinho ainda, mas caminhou depois, caminhou com 1 ano e meio. Meu filho, ou a criança que eu conheço, não caminhou com 1 ano, na festinha de 1 ano, não estava caminhando, o meu filho, não, fisioterapeuta não estava caminhando na festinha de 1 ano dele. Então, assim, isso é normal? Sim, é normal. O que não pode, o que a gente não pode deixar de observar? Bom, a criança tem 1 ano, ou a criança tem 10, tem 11 meses, não está conseguindo se puxar para ficar em pé. Então, assim, é aquela criança que se locomove de alguma maneira, às vezes engatinhando, às vezes arrastando, às vezes se puxando para ficar em pé. E a gente, ela chega até perto de um móvel, ou perto do pai, da mãe, e se puxa, se agarra e se puxa para ficar em pé. Isso é muito importante estar acontecendo lá no final, então, do primeiro ano de vida. Entre o 10º mês, o 11º e o 12º mês. Então, isso é muito, 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 muito importante. Então, se a criança não está conseguindo fazer isso, se puxar para ficar em pé, vocês acham que ela vai conseguir caminhar com 1 ano? Não, né? Então, a gente tem que ligar um sinal de alerta. Então, se com 10, com 11, ela não está conseguindo nem ficar em pé, nem se puxar, na festinha de 1 ano ela não vai estar caminhando. Mas a gente acabou de falar que não é preocupante a criança não estar caminhando sozinha. Realmente, não é preocupante. Mas é preocupante, é um sinal de alerta, essa criança não conseguir se puxar para ficar em pé. Outra coisa que depois que a criança se puxa para ficar em pé, e isso pode ser mais ou menos lá por volta do 9º mês, do 10º mês, do 11º mês, ela começa a andar de lado, se segurando nos móveis. Então, quem já teve criança nessa fase vai lembrar que é a coisa mais bonitinha, que ela vai conseguindo, ela gosta mais de ficar em pé, ela quer ficar em pé, e ela vai começando a se arriscar. Então, geralmente no sofá, a gente coloca os brinquedos em cima do assento do sofá e a criança se puxa para fica em pé, brincando um pouco ali encostada no sofá, e aí ela vai caminhando de lado, abrindo e fechando a perninha, se segurando no sofá, e isso vai dando musculatura, isso vai dando tônus muscular para que ela consiga entender o corpo dela em pé, para que ela consiga se perceber em pé, para que ela consiga vencer a gravidade nessa postura. E aí, depois que ela começa na lateral, ela começa a se arriscar. Então, a rodar, né, a sair, dar alguns passinhos sem se segurar em nada. Mas então, sinal de alerta, gente. 10, 11, 12 meses a criança não está se puxando para ficar em pé e não está caminhando, se segurando nas coisas, é sinal de alerta. Porque assim, ela não precisa caminhar com 12 meses, mas ela precisa estar tentando. E se ela não estiver tentando, a gente vai dizer que ela vai ter 1 ano e meio e ela não vai conseguir caminhar ainda. Porque a criança que não caminha com 12 meses, ela está quase caminhando com 12 meses, né? E aí ela vai caminhar até 1 ano e meio sem preocupação. Agora, aquela que não está nem querendo ficar em pé, nem se puxando para ficar em pé, tem muito risco de se atrasar. E aí a gente tem que proporcionar um ambiente para que ela consiga ficar em pé, para que ela estimule ela a ficar em pé, comece a colocar os brinquedos mais no alto, tira os brinquedos do chão, para que ela se estimule a ficar em pé e sair do chão, né? E outra coisa que é muito importante que a gente não pode deixar de falar é sobre o interesse em explorar o ambiente. Então, uma criança com 1 ano quer explorar tudo, quer mexer em tudo, quer abrir gaveta, tirar as coisas de dentro, né? Tudo começa a ficar muito perigoso, abre porta, fecha porta, mexe em lixo, mexe em geladeira, o que puder explorar, o que puder mexer, ela quer mexer, e isso é saudável, e isso é o esperado. Né? Claro que umas mexem mais, outras mexem menos. O meu filho, por exemplo, é super mexerico, ama mexer em tudo. Talvez porque a mãe dele estimulou ele bastante a se movimentar, né? Mas eu acho que também vem um pouco da personalidade, mas eu acho que isso é muito importante da gente se preocupar, tá? Então, uma criança que
não está explorando o ambiente, não está conseguindo ficar em pé, não quer ficar em pé, a gente tem que se preocupar e, e levar isso adiante, assim, né? E saber o que ela não está conseguindo fazer isso. Então, assim, geralmente uma criança com 12 meses que não está conseguindo fazer isso, que não está conseguindo se puxar para ficar em pé, que não está conseguindo ficar em pé, tentar caminhar de alguma maneira, mesmo que seja com apoio, é uma criança que já tinha algum atraso antes e que talvez a gente ficou esperando o tempo dela, né? E aí a gente perde porque a criança começa a aprender a se movimentar de maneira errada. E isso é bem preocupante, porque às vezes a gente tem que voltar atrás e, e trabalhar bastante para conseguir ganhar essa aquisição motora, porque falta músculo mesmo, falta musculatura para se ativar, que isso, para que esse movimento aconteça. Né? E aí tem que fazer terapia. Às vezes é só modificação de ambiente. Então, isso é bem legal da gente discutir e conversando de que maneira que a gente pode modificar o ambiente. Eu acho que de sinais de alerta, os principais sinais de alerta, aqueles que não precisa ser um profissional para observar, né, que são coisas que fica muito visível quando a criança não consegue fazer. Eu acho que era bem isso que eu queria passar para vocês, tá? Dentro do primeiro trimestre, do segundo trimestre, do terceiro e do quarto. Então, lembrando que a gente falou todos os trimestres de vida, coisas que a gente não pode deixar passar. Quem é profissional e está vendo isso acontecer, liguem o sinal de alerta dos pais, não fiquem quietos, por favor, falem, não tenham medo, é difícil, às vezes, quando é da família da gente, é mais difícil ainda, né, de querer se meter, se é neto, ou se, né, geralmente as avós falam alguma coisa, a Dinda falou alguma coisa, mas falem. Às vezes gera uma dor na família, às vezes não, sempre gera. Tem um momento que a gente fala de luto, né? E às vezes é uma coisa super simples, que se resolve super rápido e que facilita a vida da família como um todo. Então, assim, enquanto care time, né, enquanto idealizadora desse projeto, eu que trabalho com criança há muito tempo, venho desenvolvendo, assim, há muito tempo não, mas são 10 anos, né, que não é pouco tempo, mas também poderia ser mais, mas são 10 anos estudando desenvolvimento infantil, avaliando crianças, me relacionando com crianças todos os dias, né, o dia inteiro, agora sendo mãe, fica muito evidente para mim assim o quanto que o ambiente influencia nesse desenvolvimento e o quanto que a gente pode estar proporcionando um ambiente que favoreça, que na verdade a gente fala em dar oportunidade para a criança se desenvolver. E quando a gente é profissional da área da saúde, é muito importante a gente falar, né? A gente trazer a informação. Porque ninguém é obrigado a saber, não é porque tu é mãe, porque tu é avó, que tu tem a obrigação de saber tudo, né? Cada um tem a sua profissão e dentro da sua profissão estuda e sabe bastante. Então, quando a gente enxerga alguma coisa, a gente tem que ligar um sinal de alerta e, e falar. E é comprovado cientificamente, tá, gente, que 80%, isso tem muitos estudos falando, 80% do desenvolvimento das crianças tem a ver, né, do adulto que ela vai se tornar, da segurança emocional que ela tem, do quanto que ela é desenvolta e o quanto que ela é desenvolvida motoramente, cognitivamente, na comunicação, dentro do ambiente que ela vive, né, dentro da cultura que ela vive, do que ela é estimulada a fazer. Então, isso é muito importante, principalmente nos 2 primeiros anos de vida. Isso é assim, ó, comprovado por vários estudos, não é eu que estou falando. Então, independente se a criança tem um diagnóstico ou não, então a gente pode ter crianças que têm um diagnóstico, alguma síndrome, alguma lesão cerebral, algum diagnóstico que já dá para ela algum atraso motor. Não, o que é que eu quero dizer com isso? Mesmo que ela tenha, ela pode melhorar a performance dela dentro do diagnóstico dela, de acordo com o ambiente que ela tem, né? Então, o ambiente favorece o desenvolvimento da criança. Então, isso fica muito, muito, muito evidente e a gente não pode esquecer disso nunca. É comprovado cientificamente. Então, 80% é ambiente. 20% é genético, é biológico, é inato, é aquilo que a gente carrega com a gente, que a gente nasce assim.
mas 80% é o teu ambiente. Então, com a Care Time, o meu maior objetivo sempre é, não só na Care Time, dentro do meu consultório lá em Porto Alegre, é mexer nesses 80%, né? É ajudar essas famílias a organizar esse ambiente. Então, trazer mais informações para vocês, para que a gente consiga trocar mais ideias, né, e trazer até informações de outros profissionais. A gente tem um vídeo, inclusive, com uma nutricionista, né, onde a gente fala de alimentação, de amamentação. Quando eu me tornei mãe, para mim foi uma fase muito difícil, a amamentação, né, foi uma coisa que não foi fácil, que eu não consegui levar por muito tempo, e por mais que eu tenha estudo, que eu seja fisioterapeuta, que estude sobre a amamentação, que saiba sobre a pega, sobre o jeito de colocar o bebê na mama, todas as teorias, na hora da prática não consegui, não deu, não aconteceu. Então, entre outras coisas que o desafio de ser mãe vai proporcionando para a gente. Então, isso é muito importante da gente pensar e trocar mesmo, né? E trocando informações, acho que informações nunca é demais. E eu vejo que no meu dia a dia, né, eu consigo ver no meu dia a dia que dá resultado. Então, às vezes, uma simples mudança no ambiente, no estímulo, de que maneira brincar com a criança, mesmo com ela chorando, deixar ela chorar um pouquinho, né? O quanto que a gente pode aguentar esse choro, quando que é estresse, quando que não é estresse, né? A gente pensar sobre isso juntos, dentro de cada família, que a gente nota o resultado, a gente vê o resultado mais na frente. Então, assim, depois que eu me tornei mãe, que era o que eu estava falando para vocês, né, eu consegui me dar conta mais ainda do quanto que o que eu tinha de informação, o que eu tinha de teoria, o que eu tinha de experiência precisava ser compartilhado mais. Né? Então, quem já fez curso comigo, quem me conhece pessoalmente, conversa comigo, sabe do meu desejo de falar para o Brasil inteiro sobre isso, sobre a importância de um ambiente adequado, né? A importância de saber estimular, de que maneira estimular e como estimular a criança. Então, hoje, como eu falei para vocês antes, que a gente teria uma novidade, uma surpresa, hoje a gente vai estar lançando, né, em primeira mão, assim, né, o nosso primeiro curso online, e isso para mim é muito gratificante, porque eu dou muitos cursos, né, pelo Brasil, e online é o meu primeiro, onde a gente vai estar falando sobre o desenvolvimento nesse curso. Então, o nome do curso é Desenvolvimento Infantil de 0 a 12 meses. E a gente vai estar, dentro desse curso, tem 20 videoaulas, até um pouco mais, falando sobre mês a mês o que a gente observa de habilidade motora, entre outras coisas que são importantes dentro de cada trimestre. Né? Vamos ter também algumas aulas de brinde sobre comunicação, sobre sinais de alerta, então um pouco mais aprofundado do que a gente já conversou hoje, mas bem parecido, na verdade, mas falando um pouco mais de coisas. A gente também vai ter um grupo, né, de Facebook para interagir mais, além desse que a gente está tendo, um grupo então, voltado para as pessoas que compraram o curso, então que a gente vai poder falar sobre o curso, sobre o que sentiu de necessidade pós-curso. E o mais legal é que depois que tu compra esse curso, tu tem 2 anos desse curso disponível. Né? E isso para mim é o que é mais gratificante, porque eu recebo muito assim dos meus alunos, eu queria alguma coisa que ficasse mais palpável para o meu dia a dia, que eu pudesse voltar numa dúvida, diferente da gente ler num papel. Né? Então, uma coisa que seja mais troca. E aí, então, com o curso online, a gente consegue acessar de qualquer lugar, no celular, no ônibus, indo trabalhar, e isso fica muito mais fácil. Esse curso vai custar R$ 620, que pode ser parcelado, tá? E quem tiver interesse, ou quem quiser comentar, contar e convidar as pessoas a participar desse curso com a gente, basta se cadastrar no site, entrar no site, ou colocar aqui mesmo nos comentários eu quero, que o pessoal da CareTime vai estar enviando para vocês as informações, o link e como que a gente vai estar disponibilizando. E claro que esse curso tem garantia, né, gente? Então, assim, quem não gostou, achei que nada a ver, não era o que eu estava esperando, a gente consegue, com certeza, devolver o dinheiro de volta
e, está devolvendo, então, a insatisfação, né? A gente quer que todo mundo fique satisfeito. E realmente, assim, além desse curso, que é pago, que fica fica disponível para ti durante 2 anos, a gente tem os nossos conteúdos disponíveis, né, nas redes sociais, que tem muito conteúdo gratuito, que é o objetivo também, né, de levar informação para quem não consegue. Então, assim, mas quem conseguir comprar, com certeza, vai ter um conteúdo bem legal disponível para a vida toda, quase, né? Da criança. Então, é importante a gente falar dos 2 primeiros anos, a gente vai ficar falando mais ao longo dos dias. E também tem link, ali acabaram de colocar o link, né? O pessoal da CareTime, então vocês podem acessar aquele próprio link ali mesmo para conseguir acessar o curso.